Fala aí, rapaziada, beleza? Creuso na área, dando continuidade ao estudo das funções, né? Hoje a gente vai começar a estudar agora as funções de uma forma mais particular, cada tipo de função, alguns tipos, né? Óbvio que não todos, mas os básicos aí, pelo menos aí do ensino médio, beleza? A gente vai começar então com uma função polinomial do primeiro grau, ou também conhecida como função afim, ou também conhecida como função do primeiro grau, tá? Recebe esses nomes aí, mas é tudo a mesma coisa. Basicamente, o que a gente tem? A gente tem uma função aqui e que ela é definida, né? Claro, ó, eu estou pegando aqui uma função que pega os elementos do conjunto dos reais e leva em outros elementos dos conjuntos dos reais, e essa função ela tem esse formatão, tá? Que é ax mais b, onde, então vamos lá, onde o a e o b eles vão ser, A e B, eles são números reais, tá? Então, A é um número e B é número. Se vocês lembrarem lá do oitavo ano, quando a gente estuda polinômios, né? Então, se a minha variável aqui é o x e o A, ele é o número que acompanha a minha variável, ele recebe o nome de coeficiente, tá? Então, o A e o B, eles são coeficientes. No caso, o B aqui, ele é o meu coeficiente independente, né? Porque ele não depende da variável. Não sei se vocês lembram disso lá do oitavo ano, ver se faz sentido. Então, meu A e o B, eles são números, ok? Então, são números e que ela é classificada do primeiro grau, polinomial, por causa do grau da minha variável, que é grau 1. Né? O grau 1 a gente não escreve, né? Claro, a gente omite ali. Então, se ela fosse, por exemplo, do segundo grau, então esse meu x seria elevado ao quadrado, não elevado a 1. Beleza? Bom, dito isso, a gente pode ir para alguns exemplos. Então, vou escrever aqui alguns, por exemplo. Ó, suponha essa função aqui, ó, f de x igual, vamos lá, a 2x menos 3. Então, vamos lá, Creuso, quem que é o meu a? Quem que é o meu coeficiente que acompanha a minha variável aqui, né? Então, meu a aqui é o 2 e o meu b, cuidado aqui no b, tá? O b não é o 3, o b é o menos 3. Tem que levar aqui o sinal como referência, tá? Ela pode aparecer também de um jeitão assim, não muito rebuscado. Pode aparecer também algo assim, ó. 3a mais 2, tudo isso sobre 5, por exemplo. Tá? Então, quem que é o meu a aqui? Essa aqui, então. O meu a para essa função é o 3 quintos. Tá? E quem que é o b? O meu b é o 2 quintos. Beleza? Daria de separar, né? Mas eu estou colocando aqui algumas coisas que pode acontecer. Não necessariamente... Ah, aqui eu coloquei o... Foi mal aqui, perdão. Aqui é o x, né? O a é o 3 quintos. Aqui tá certo, só troquei ali a variável, tá? Vamos ver aqui. Uma outra aqui pode aparecer também em formatão decimal, por exemplo, 0,25x menos, sei lá, 2,3. Então, meu A, ele vai ser o 0,25, é o meu A, né? E o meu B vai ser o menos 2,3. Beleza, rapaziada? O meu A aqui, ó, ele jamais pode ser zero, porque se ele for zero, a gente vai entrar depois numa outra função especial, porque se ele for zero, ele não... Ó, se a minha função é x mais b, e esse cara aqui é zero, se o meu A é zero, 0 vezes x é zero. Então eu tenho só um termo aqui, eu não tenho mais o termo, só vou ter o termo de grau zero, não o termo de grau 1. Tá? Então esse tipo de função, depois a gente vai ver um pouco mais à frente, a gente chama ela de função constante, tá? Bom, não tem nada assim de muito espetacular, tá? Algo que é importante para daqui a algumas aulas a gente fazer uma análise de qualquer função e a gente determinar se a função é crescente ou decrescente. Então eu vou falar aqui de uma forma bem assim, no rigor, né? No rigor, uma função ela é crescente, gente, quando ela cresce, quando ela aumenta, né? Mas, assim, dependendo do desenho, aqui eu estou usando o gráfico para explicar. Ó, suponha, vamos pegar um x1 aleatório aqui, qualquer um. Vou pegar o x1 aqui. No ponto 1, eu vou falar aqui o ponto 1 aqui.
ele é o meu elemento genérico x1, ok? Aí eu peguei o x1, eu joguei ele na função e ele virou o meu f de x1, beleza? Peguei ele, joguei na função, então meu resultado aqui está no meu contradomínio, né? Meu eixo y, aqui vamos escrever eixo y, eixo x, tá? E agora, se eu pegar um x2 genérico, pegando valores genéricos, se eu pegar um x2, concordam que aqui o meu x2 ele é maior que o x1, concordam com isso? Né? Tá mais para a direita. Então, se eu pegar ele e eu aplicar esse cara aqui na função, tá? Ó, eu vou ter o meu f de x2. E olhando aqui, ó, isso aqui implica, né, que o meu f de x2 ele é maior que o meu f de x1, não é verdade? Se isso acontecer, então quer dizer que a minha função ela é crescente, tá? Escrevi de outros formatos que está aqui em cima, mas é a mesma coisa, tá? Então, se x2 maior que x1 e o meu f de x2 for maior que o f de x1, a minha função ela é crescente, ou seja, peguei um ponto aqui, deu um valor, peguei um ponto um pouquinho mais na frente e deu um valor maior, quer dizer que ela está crescendo, né? Tá aumentando. Beleza? Fácil, né? Isso quer dizer, então, que a função decrescente vai acontecer ao contrário, né? Então, vou pegar aqui um x1 aleatório, qualquer lugar. Vou pegar aqui, por exemplo, vou chamar esse cara aqui de x1. Ó, x1, vou jogar ele na função, tá? Aplico ele aqui na função, bato aqui, vou rebater depois das... Fica no eixo y, né? No meu contradomínio aqui, aí deixei a minha imagem vai ser f de x1. Se eu pegar um ponto maior aqui, vou pegar um f de x2 aqui, por exemplo. Tanto faz. x2. Joguei na função, rebateu, veio para cá, e aqui eu tenho um f de x2. Perceba agora que para o meu x2 maior que x1, exatamente igual, a mesma coisa que a gente tinha aqui na aula passada, x2 maior que x1, o meu f de x2, agora ele não é maior, né? Se para cima cresce, ele está embaixo, ele é menor que meu f de x1. Se isso acontecer, ó, perceba que deu o contrário, né? Ó. Aqui quando eu tinha o x2 maior que x1, o meu resultado, meu f de x2 era maior que f de x1. Aqui para um x2 maior que x1, meu f de x2 deu menor que f de x1. Isso quer dizer que a minha função ela é decrescente, ou seja, ela está vindo de um ponto muito alto lá no y, ó, está indo no y, está diminuindo, 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 e está aqui, parece até que uma função assintótica, né? Enfim, tá aí. Beleza? Bom, aqui algumas observações importantes que a gente tem que fazer aqui sobre a função do primeiro grau, função φ ou função polinomial do primeiro grau, tá? Bom, vou escrever aqui, ó, a minha função que a gente viu, ela é algo assim, né? Ela é igual a uma x mais b, beleza? Então, coisas que a gente tem que verificar é que tanto o meu domínio quanto o meu contradomínio, eles são reais, beleza? Tem que ser reais, tá? O A, ele é o meu coeficiente, eu já falei, só que eu não tinha falado a outra coisa, no sobrenome, né? Ele é chamado de coeficiente angular, tá? O A é coeficiente angular. Depois, um pouco mais à frente, vocês vão ver que o A ele tem a ver com a inclinação da reta. Essa função ela vai gerar uma reta sempre, tá? E ela vai ter a ver com a inclinação da reta, lá da trigonometria, tangente do ângulo, aquela coisa arada toda. Aí deixa isso aqui um pouco mais para frente. E o meu B é chamado de coeficiente angular. Então, meu A é coeficiente angular e o meu B é coeficiente linear. São os dois nomes que a gente leva, tá? Que é importante, então, a gente saber, beleza? E
para a gente não ficar testando aquela história para saber se ela é crescente ou decrescente, simplesmente a gente pode olhar direto para o A. Tá? Se você olhar para o A na função, basicamente é o seguinte: se o A ele for maior que zero, a minha função ela é crescente. Beleza? Se A igual a zero, essa minha função vai ser chamada de função constante. Já vou apresentar ela para vocês. Constante. E se o meu A for menor que zero, ela é decrescente. Então basta a gente olhar para o A, tá? Para a gente definir. Depois a gente vai fazer mais algumas atividades para dar uma fixada. Mas quem fez o nono ano ali, isso aqui tudo já era para ter aprendido ali no ano, tá? Quando vocês estudaram função afim. Então aqui eu tenho alguns exemplos. O que a gente vai fazer? A gente vai encontrar tudo que o professor já falou até agora, tudo que o Creuso falou. Então, primeira coisa, eu quero saber quem que é o A, coeficiente angular, quem é o B, coeficiente linear. Então, o A é o cara que acompanha x, então o A é 2, show de bola. O meu B, que é o coeficiente linear, é 4. E agora eu quero falar se essa função ela é crescente ou decrescente. Para saber se é crescente ou decrescente, lembra, é só olhar para o A. O A é o 2, e o 2, ele é o quê? Ele é maior que zero. Então, A maior que zero, essa minha função, ela é uma função crescente, beleza? Agora vamos para o item B. Vamos lá, quem que é o meu A aí, Creuso? Bom, o meu A aqui, ele é o cara que acompanha a minha variável, menos 2/3. E quem que é o B? O B é o que está boiando ali, que não pega ninguém. É meio, tá? E agora vamos classificar se ela é crescente ou decrescente. Bom, o meu A é menos 2/3. Menos 2/3 é um número negativo, obviamente, ele é um número menor que zero. Então, A é menor que zero, logo ela é uma função decrescente. Beleza? Então, até aqui de boas, né? E aqui é só para, sei lá, só para fixar aqueles casos que eu falei, tá? Então, vou ter basicamente dois casos, tá? Quando o meu coeficiente linear, o meu B, quando o meu B ele for nulo, ele for zero, beleza? A gente vai chamar essa minha função de função linear. Função linear, tá? Geralmente, né, é algo errado, mas geralmente até no meio acadêmico, tudo a gente fala, quando uma função ela gera uma reta, a gente fala que é uma função linear. Não, essa função linear ela é uma reta, mas na verdade a definição matemática de função linear é só se o b for zero, ou seja, ela tem que passar pelo centro. Um pouco mais à frente a gente vai falar sobre gráfico, né? Ela passa pela origem, ela passa pelo ponto 0, 0. Beleza? Então, se a minha função, né, do primeiro grau, função afim, ela teria esse formato de ax mais b, e o meu b é zero, o que é que sobra para minha função? F de x igual a ax. Então, só vai ter o a. Então, alguns exemplos de função lineares, tá? Aqui, f de x igual a 3y, f de x igual a menos 2/3 de x, tá? Aqui, x, eu falei y, foi mal. F de x igual a x, né? Essa daqui, em particular, ela é bem particular do particular, tá? E aqui, por exemplo, como ela é real, né? Raiz de 2 é um número real, né? Então, aqui, escrevendo em outra anotação, f de x igual a raiz de 2x, por exemplo. Meu a é raiz de 2, né? Então, seria uma função linear. Por quê? Porque não tem o b. Tranquilo? E o outro caso ali que eu falei, né? Que é o caso especial do especial, é quando o meu f de x é igual a x. Quando isso acontece, f de x igual a x, eu vou ter uma função que a gente chama de função identidade. Tá? Função identidade. Então, f de x igual a x, função identidade, não vejo né, muito glamour em saber isso, mas é só mais algo que a gente utiliza, né? Ela vai dar uma reta de 45 graus aqui, tá? Mas enfim,
função identidade f de x igual a x, só grava isso. Quer dizer que o a é 1 e o b é 0. Ela é um tipo de função linear, tá? Ela é a função básica linear, chamada função identidade. E, por último, a gente tem aquele caso que eu falei, né? Que quando a minha função, então, ela é a x mais b, e agora o meu a é 0, isso tudo vai zerar. Então, a minha função ela vai ser f de x igual a b. Quando isso acontece, a gente chama esse tipo de função constante, tá? Função constante. Então, essa função ela não vai nem crescer e nem decrescer. Ela vai sempre dar o mesmo número. Por isso que é constante. Ela não aumenta nem diminui, ela é constante, tá? Então, exemplos de função constante. F de x igual a 5, por exemplo, ó, não depende do x, tá vendo? Eu tenho só o termo independente. F de x igual a 7, né? F de x igual a 0, F de x igual a menos 1 quarto. Beleza, galera? Então tá aí, um campo mais teórico. Agora eu vou fazer algumas atividades, depois algumas atividades estilo vestibular e tal, pra gente ver como é que isso aqui aparece, né? E pra gente estudando, ficar esperto, né? Ver como é que isso aqui pode aparecer. Então, selecionei algumas atividadezinhas principais. Beleza? Então vamos lá. Considerando a função f de x igual a 3x mais 1, determinar os coeficientes angulares e lineares. Então vamos lá. Item A. Coeficiente angular é o A, né? Então, meu A é o número que acompanha a minha variável 3. Quem que é o coeficiente linear, o B, é o 1. Então, tá aí. O item A já foi. Item B, vamos lá. Se a função é crescente ou decrescente. Para isso, é só olhar para o A, né? Para a gente saber. O A é 3. Então, meu A é maior que 0. Ora, a minha função ela é crescente. E o último item, o item C, ele quer o f de 2 e o f de menos 3. Então, é bem fácil, né? Então, vou calcular aqui ó, o f de 2. No lugar de x a gente coloca 2. Então, é 3 vezes o 2. Né, ó, 3 vezes o x, que agora o 2 mais 1. 3 vezes 2 é 6, mais 1, 7, né? Então, f de 2 dá 7. Depois ele quer o f de menos 3. Eita, caindo chuvinha aqui, brother. Tempinho mais ou menos. Ele quer o f de menos 3. Então, eu tenho 3 que multiplica o menos 3 mais 1. Bom, 3 vezes o menos 3 é menos 9. Mais 1, estou devendo 9, pago 1, fico devendo 8. Beleza, galerinha? Tá aí, ó. Molezinha, melzinho. Vamos para a próxima atividade. Tenho outra aqui. Eita, fiz caca ali. Deixa eu selecionar aqui, jogar mais para o lado, para a gente ter mais espaço aqui, aumentar, que o professor tá cegueta. Beleza? Vamos lá. Conhecendo a função f de x igual a menos 5 meios de x, determinar coeficiente angular e linear. Então, parecida com a outra, né? Então, item A. Coeficiente angular é o A. O A é o número que acompanha a variável. Então, é menos 5 meios. O B. Coeficiente linear. Não tem, né? Se não tem, é o quê? É zero, né? Né, rapaziada? Não tenho dinheiro. Então, tem quantos de dinheiro? Tem zero. R$0, né? Se a função é crescente ou decrescente, vamos olhar para o A, menos. Menos, né? É menor que zero. Então, A menor que zero, a minha função ela é decrescente. Vamos ver mais. Item C. Ih, risquei ali. Nossa. Item C. Escrever aqui. F de menos 1. Então, F de menos 1. No lugar de x a gente coloca menos 1. Então, eu tenho menos 5 meios que multiplica o x, que no caso é menos 1. Bom, menos com menos é mais. E o 1 vezes 5 meios não vai me dar nada, só o sinal. Então, tá aqui. E depois, ele quer o f de 2. Vou fazer aqui do lado. O f de 2. Molezinha. Então, menos 5 meios vezes o 2. Né? Regra do cancelamento aqui no 2. Tchaca-tchaca ali. O que sobrou?
menos 5. Tá? Então tá aí, menos 5. E por último, ele quer saber o valor do x, agora ele quer o x, para que o valor da função seja 20. Então, vamos lá. Ó, ele quer que a minha função, vou colocar o item D aqui, item D. Ele quer que a minha função, beleza? Ela seja 20. Mas quanto é que vale a minha função? Ela vale menos 5 sobre 2x. Isso tem que dar 20. Ok? Vou fazer de vermelho. O 2 está dividindo, passa multiplicando. Então, vou ficar com menos 5x igual a 40. Beleza? O menos 5 está multiplicando, passa dividindo. Então, x vai ser 40 dividido para menos 5. Que isso vai dar menos 8. O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu coloco menos 8 aqui no lugar do x, a minha função tem que dar 20. Podemos até fazer a prova real. Ele não está pedindo isso, mas a gente vai fazer. Vamos calcular o f de... Quanto é que deu ali? De menos 8. Né? Então a gente vai ter menos 5 meios vezes menos 8. Olha lá. Menos com menos é mais, né? Podemos cancelar o 8 e o 2 aqui. Vai ficar 4. Então vai ficar 5 vezes 4, que vai dar 20. 20 lá, que ele deu. Provinha real dessa questão. Beleza? Tranquilo, né? De boas. Tem mais aqui uma atividadezinha, vou dar um zoom. Legal, né? Vocês têm que fazer bastante exercício, tá? Para fixar. Bom, determine a lei da função que é do tipo f de x igual a x mais b. Para isso, e ele quer que a gente calcule o f de 2, sabendo que o f de 1 é 2, o f de 3 é 8. Rapaziada, isso aqui vai cair no sistema, né? Não sei se é óbvio isso aqui para vocês. Se a minha função ela é desse tipo, e ele deu f de 1 igual a 2, olha só, veja só. Vou escrever aqui, ó, f de 1 é igual a vezes o x, que é 1, não é isso? Mais o b, que eu não sei quanto é que é. Mas eu sei que isso tudo tem que dar 2, tá aqui. E agora eu vou calcular o f de 3. O f de 3 é a vezes o 3 mais o b, que eu não sei. Isso tudo tem que dar 8. Se você olhar de uma forma bem tranquilinha, você vai ver que você tem um sisteminha aqui de equações do primeiro grau. E um jeito bem fácil de resolver esse sistema, tá? Você pode usar método da substituição, que eles tem um monte, né? Método da comparação. Aqui eu vou usar o método da subtração. Sempre funciona para esse caso aqui em particular, tá? E eu acho de boas. Então vou usar isso aqui. Então vou pegar 1a menos 3a vai me dar menos 2a, concordam? Então 1a menos 3a menos 2a. B menos b deu zero. E 2 menos 8, 2 menos 8 dá menos 6. O menos 2 está multiplicando, passa dividindo, você vai ficar com menos 6 sobre 2. Então meu A, aliás, menos 2, menos com menos mais, né? Meu A é 3. Pronto, já achei o A. Agora, para eu achar o B, eu vou substituir em qualquer uma das equações. No caso, eu vou escolher substituir na primeira, né? Qual que é a minha equação? Minha primeira equação, ela é A mais B, né? Igual a 2, não é isso? Só que agora no lugar do A eu vou colocar 3. Então, tenho 3 mais B igual a 2. Então, meu B, 3 está positivo, passo para lá negativo. 2 menos 3 é menos 1. Pronto, encontrei o A, encontrei o B. Se eu encontrei o A e o B, eu tenho a minha função, porque a minha função tem esse estilão. Então, a minha função vai ser, meu f de x vai ser igual a 3x menos 1. Você pode tirar a prova real aqui para ver, né? Coloca f de 1, tem que dar 2. Coloca f de 1 aqui. 3 vezes 1, 3 menos 1, 2, fechou? E depois f de 3, você coloca 3 aqui, 3 vezes 3, 9, menos 1, 8, fechou? Belezinha. E agora a gente consegue responder que ele quer o f de 2. Então, meu f de 2, ele é 3 vezes o 2 menos o 1.
3 vezes 2 é 6, menos 1. Isso vai dar 5. Beleza? Já deu 25 minutos, mas eu acho que tem mais uma atividadezinha. Tem mais uma atividadezinha, a última, rapaziada. A última. Vou até dar um tchan aqui. Vamos resolver essa daqui. FGV. FGV é legal, hein? As atividades massa aqui. Que sim a ver com alguma coisa mais da realidade, né? Então vamos lá. Quando o preço por unidade de um produto X vale 16, então 42 unidades são vendidas por mês. O que eu estou tendo? Eu estou tendo uma relação do elemento de um conjunto que está levando o elemento de um outro conjunto, né? Um conjunto aqui é, digamos assim, valor monetário, dinheiro, grana, money, bufunfa, que é o 16 reais, que está levando em um outro que é quantidade de unidades, né? Número de unidades, que é 42 unidades. Depois, eu tenho outro valor aqui que é de 24 dinheiros. Isso dá uma quantidade de objetos vendidos de 38. Talvez seja porque eu estou aumentando o valor do produto, de 16 para 24, e a quantidade de produtos que está sendo vendido está diminuindo. Ok? Beleza? Admitindo que o gráfico da quantidade vendida y em função de x seja formado por pontos de uma reta, basicamente o que ele está querendo dizer é que é uma função do primeiro grau. Tá? É basicamente isso nesse trecho. Aí ele pede para obter a função e depois ele quer saber quanto que é o preço, quantos objetos eu vou vender se o preço desse objeto custar 26 dinheiros. Tá? Então vamos começar a modelar. Então basicamente aqui, ó, o que está acontecendo? Eu tenho uma função, vou chamar de f de x. Tá? Então eu tenho uma função que eu estou aplicando 16 nessa função e essa função está me levando para 42. Depois eu tenho uma outra, que é a mesma função, né? Eu estou aplicando 24. Estou aplicando 24. E essa função está me levando para 38. E eu sei que essa função ela é uma função do primeiro grau, né? Então eu vou aplicar a mesma coisa que eu apliquei aqui, ó. Sisteminha para descobrir essa função, né? Então nos dois casos aqui, ó. Vou aplicar para o lado, tá? Ó. Então meu f de 16 ele é igual a um a que multiplica 16, né? Por quê? Porque uma função afim não é x mais b, beleza? Mais um b que eu não conheço e eu sei que isso aqui tem que dar 42. Agora aqui eu vou aplicar meu f de 24. Eu sei que isso daqui é 1a vezes o 24 mais um b e isso tem que dar quanto? 38. Né? Ó, temos um sisteminha, System of a Down aqui, ó. E, de novo, vou aplicar o método da subtração. Tá? No caso agora, eu vou fazer... Não, vou fazer subtração mesmo, tá? Então, vamos lá. Aqui eu tenho 16, né? 16A. 16A menos 24A. Isso aqui vai me dar 8A. Menos 8A, concorda? Então, menos 8. Vou fazer de vermelho. Red. Beleza? Então, eu vou ter menos 8A. B menos B deu 0, não preciso colocar. E aqui eu vou ter 42 menos 38. Isso aqui vai dar 4. O meu menos 8 está multiplicando, passa dividindo, então o meu A vai ser igual a menos 4 oitavos, que é a mesma coisa que menos meio. Beleza, people? Tranquilinho, já temos o A. E agora para achar o B. Tanto faz em qual dessas equações eu vou substituir. Vou substituir na primeira, né? Então vou escrever aqui a minha equação. Então meu f de 16, ele é igual aqui a 16a, é isso, mais b, igual a 42. Agora o meu a vale meio, então no lugar do a eu vou colocar meio, fazer de vermelho agora. Então vou ter 16
vezes meio, menos meio, né? Vou fazer um parênteses aqui para ficar bonito. Menos meio mais b igual a 42. Bom, 16 simplifica com 2, fica 8, então fiquei com menos 8. Eu tenho menos 8. Beleza? Mais b igual a 42. O meu 8 passa para lá positivo, então meu b vai ser 42 mais 8, cinquentinha. Tá? Deixa eu apagar isso aqui. Então b igual a 50. Pronto, descobrimos a nossa função. Então a nossa função ela vai ser o quê? F de x igual a o a, que é menos meio. Então, eu vou escrever assim, menos x sobre 2, beleza? E o b é 50, mais 50. Para a gente ver se essa função é a função correta, vamos aplicar aqui o 16. Se eu aplicar 16, tem que dar quanto? Tem que dar 42, beleza? Então, ó, coloquei 16 aqui, vamos fazer mentalmente. Menos 16 dividido por 2 é menos 8. 50 menos 8, 42, fechou. Vamos fazer agora para 24. Menos 24 dividido por 2 é menos 12, né? 50 menos 12 dá 38, fechou essa daqui que é a nossa função. Então, obtenha a expressão, tá aqui, o item A, já obtive, e o item B, se o preço por unidade for 26, então ele quer saber o F de 26. O F de 26, qual que vai ser a quantidade vendida? Bom, a função está aqui em cima, né? Só substituir. Então vai ser menos 26 sobre 2 mais 50. Isso aqui vai dar menos 13 mais 50, que vai dar 37, né? Então vai dar 37. Beleza? Então tá aí, aulinha. Porra, eu tento fazer aula de 20 minutos, vai sempre para 30 blocos. Beleza, rapaziada? Deixa um likezinho pro Creus, vale a pena, hein? Creus tá aqui gravando aula na chuva para vocês. Valeu, abração e até a próxima.